Pode passar, por favor, obrigada. Então, eu tenho de fazer aqui um pequeno esquema da tramitação de uma carta rogatória. Como podem ver, na parte de cima à esquerda, nós temos um pedido francês, que sai, então, do gabinete da autoridade judicial competente, ou do juiz de instrução, ou do procurador da República, vai depois para a Procuradoria-Geral Regional da República, depois para a Autoridade Central da França, ou seja, o Ministério da Justiça, num serviço que se chama BEPI. Esse serviço, BEPI, do Ministério da Justiça, que é o gabinete, não, como é que é? Não é gabinete, é Departamento de Auxílio Penal Internacional. Ele transmite depois diretamente à Autoridade Central do Brasil, em matéria de carta rogatória, que é o DRCI, também no Ministério da Justiça. E, então, por sua vez, o DRCI vai transmitir este pedido de execução, de investigações, desculpe, ao STJ ou à PGR, em função do tipo de ato que for pedido, do tipo de investigação que for pedida. E então, o STJ ou a PGR depois transmite às autoridades competentes para a execução. E eu não pus toda a tramitação porque ficava um pouco comprido, mas o mesmo percurso segue depois da autoridade competente de execução para o Procurador-Geral da República, para o Ministério da Justiça do Brasil, Ministério da Justiça da França e a autoridade competente na França. Só para uma pequena parênteses aqui para explicar como funcionaria na Europa. Na Europa temos um princípio de... Até pode passar. Obrigada. Pode passar. Tá. Temos um princípio de cooperação direta, ou seja, o juiz de instrução da França podia enviar diretamente um pedido de auxílio ao seu colega que estiver na Espanha, não precisa passar pelo Ministério da Justiça, o que a gente chama de cooperação direta. Então, só para dar um pequeno esclarecimento como funciona na Europa, depois de ter explicado quais são os instrumentos legislativos, legais, jurídicos para a cooperação judicial, eu queria explicar para vocês como nasceu o papel do magistrado de ligação e como se desenvolveu na Europa uma cooperação judicial mais informal. Justamente a causa que eu expliquei dessa necessidade de transmitir diretamente os pedidos de um juiz de um país ao juiz do outro país. O que permitiu essa transmissão direta na Europa foi a Convenção de Auxílio Mútuo de maio de 2000. Essa convenção, então, permitiu os intercâmbios diretos entre autoridades judiciais. Também, nos anos 2000, se foi desenvolvendo o princípio, na Europa, de reconhecimento mútuo das decisões judiciais. O reconhecimento mútuo quer dizer que, para que uma decisão judicial seja executada noutro país, já não funciona o sistema de carta rogatória. O sistema é de reconhecimento da decisão que foi tomada. Ou seja, por exemplo, uma pessoa encontra-se em execução de pena na França mas essa pessoa, por exemplo, ela é de origem alemã. Ela foi condenada na França porque estava de férias na França, aí cometeu um crime, foi condenada na França e encontrou-se presa na França. Mas essa pessoa, para poder ser reinserida, ela precisa voltar para junto da sua família, para o seu país, porque até possivelmente ela nem fala francês. E foram desenvolvidos instrumentos, tal como o instrumento de transferência de pessoas detidas, que é uma transferência de execução da pena. Ou seja, a decisão de execução da pena que foi tomada, o julgamento que foi tomado na França, ele vai ser executado sem outra forma, sem outra formalidade específica, diretamente na Alemanha. Não é preciso carta rogatória, não é preciso pedido específico, simplesmente essa decisão
se todos os requerimentos, porque há uma lista, claro, de requerimentos a serem respeitados, mas se os requerimentos básicos forem respeitados, ou seja, se esse crime também é punido na Alemanha, então essa pessoa vai continuar a executar a sua pena na Alemanha. Esse princípio de reconhecimento mútuo, ele existe também para outro tipo de medida, por exemplo, medidas probatórias e alternativas à cadeia. Uma pessoa, por exemplo, que for condenada na França a uma pena que a gente chama alternativa à detenção, a uma pena de sursis, ou seja, uma suspensão da sua... Não sei se a gente podia falar de suspensão. Sursis? É sursis. Então, é pena de sursis. Se uma pessoa for condenada, então, a essa pena de sursis, ela pode ser vigilada. Se essa pena de sursis for acompanhada de obrigações a respeitar, não entrar em contacto com a vítima, trabalhar, indenizar a vítima, todas essas obrigações que foram decididas pelo juiz francês na França, elas vão ser monitoradas pelo juiz alemão na Alemanha, a causa justamente desse princípio de reconhecimento mútuo das decisões judiciais. O Tratado de Lisboa, que vigorou em 2009, vai integrando cada vez mais a justiça criminal na Europa. A justiça criminal, o direito penal criminal e o processo criminal ainda não é uma matéria totalmente comunitária. É uma matéria que compete concorrentemente à União e aos Estados-membros. Ou seja, a União ainda não tem competência para decidir ela só, ou para adotar ela só instrumentos em matéria de cooperação judicial, por exemplo. Pode passar, obrigada. Como eu expliquei, foram-se desenvolvendo na Europa para justamente auxiliar os juízes nesse processo de auxílio direto, instrumentos para facilitar essa cooperação. Foi criado uma unidade de coordenação da cooperação judicial, que se chama Eurojust. Essa unidade de cooperação é uma unidade representada por 27 membros nacionais, vindo de cada Estado-membro da Europa. Eles são juízes ou procuradores e o seu papel é prestar informações, é agilizar a tramitação dos pedidos das cartas rogatórias entre um Estado e outro, da União Europeia, claro. Ele foi criado, então, essa unidade foi criada em 2002, eu pus aqui DM, é decisão marco de 2002, e foi modificada depois por uma decisão marco de 2008. Esses 27 membros nacionais, eles se encontram na Haia, nos Países Baixos, no mesmo imóvel até que a Corte Penal Internacional. A sua proximidade, porque eles trabalham no mesmo imóvel, no mesmo prédio, é muito fácil para eles entrarem em contato um com o outro. A decisão que criou essa unidade de cooperação prevê que eles podem intercambiar entre si, sem autorização prévia das autoridades judiciais competentes, informações, e de maneira informal, claro, sobre os casos pendentes e sobre os casos em tramitação nos seus países. Por exemplo, de maneira muito fácil, um membro nacional da França pode passar informações sobre os antecedentes judiciais de uma pessoa. Se uma pessoa já foi condenada, um francês, por exemplo, que se encontra perseguido, que foi denunciado noutro país, de maneira muito rápida, o membro nacional francês pode dar uma cópia ou pode dar informações sobre o facto de saber se essa pessoa já foi condenada na França ou não. Também o seu papel é agilizar a cooperação judiciária. Às vezes até eles podem fazer traduções, quando há atos urgentes que necessitam tradução.
para que a carta rogatória possa ser executada e, sobretudo, Eurojust é uma unidade de coordenação da cooperação judicial. Ou seja, Eurojust vai intervir principalmente quando há casos, quando há investigações que dizem respeito a pelo menos 3 países da União Europeia. Quando há 2 países, como nós já falámos, quando há um caso transfronteiriço, já vimos que há várias dificuldades para as investigações poderem ser levadas de maneira coordenada, que haja uma estratégia que seja decidida pelas autoridades judiciais em conjunto. Mas quando são 3 países ou mais, ainda fica mais complicado. Eurojust aí, o valor da Eurojust é justamente de poder organizar reuniões na Eurojust ou num dos países, agrupando todas as autoridades judiciais envolvidas no caso e para juntos decidirem uma estratégia. Para isso serve a Eurojust. E de maneira muito simples, de maneira muito básica, diria, Eurojust também tem outra coisa que é muito importante e sem qual não podia funcionar, é que Eurojust tem recursos. Eurojust tem recursos financeiros que permitem dar um auxílio logístico. Porque, por exemplo, 3 países envolvidos, Países Baixos, Inglaterra e Espanha. Onde é que vai ter lugar a reunião? Será que o juiz inglês ele tem recursos para ir participar de uma reunião em Madrid? Será que os juízes dos Países Baixos têm recursos para ir a Madrid também? É difícil. Aí, Eurojust, o que eles fazem é que eles dão a possibilidade, simplesmente, dessa maneira muito simples, eles dão a possibilidade aos juízes, aos promotores em cargo desses casos, encarregados desses casos, de se encontrarem, pagando a passagem, providenciando o alojamento e também, muito importante, providenciando um serviço de tradução excelente, que é um serviço que funciona também muito bem. E por isso, Eurojust tem tido muito êxito e é cada vez mais solicitado pelas autoridades judiciais na Europa. Se puder passar, por favor. Obrigada. Outro instrumento de cooperação que foi desenvolvido, mais ou menos na mesma época, um pouco antes, em 1998, a Rede Judicial Europeia, que é uma rede de pontos de contacto. Aí são pontos de contacto para a cooperação judicial que se encontram no próprio país. Por exemplo, na França, nós temos um ponto de contacto em cada corte de apelação, ou seja, cada tribunal regional temos um ponto de contacto, que é um ponto de contacto que tem por missão ajudar os seus colegas franceses em redigir uma carta rogatória, caso não saibam como fazer, e também identificar os magistrados, os juízes ou procuradores competentes no Estado onde ele quer enviar a sua carta rogatória. Como eu já falei, na França, essa assistência, esses pedidos de cooperação são diretos. E, para serem diretos, têm de ser enviados diretamente, não é? Mas com a boa morada, com o bom endereço. Se não tiver o endereço, como é que faz esse pedido direto? Muito simples. Passa pelo canal da autoridade central, que vai enviar para a autoridade central do outro país, que vai enviar, etc, etc. E até que chegue lá, quer dizer que não vale a pena ter um instrumento que simplifique as coisas. Por isso, os pontos de contacto, o seu papel é utilizar um instrumento que se chama o Atlas. Tem aqui um endereço do site, internet. Esse Atlas é um instrumento muito simples que permite, com todo o tipo de investigação que quiser realizar noutro país, é só entrar o país e o tipo de investigação que quer realizar e o tipo de crime também, e vai ter o resultado, clica no botão OK e aparece o nome, o endereço, o número de telefone do procurador, do juiz competente no outro estado que vai receber essa carta rogatória. Se puder passar, eu tenho aqui um exemplo. Se a gente conseguir ver, é isso, por exemplo, na página da direita, o site da Rede Judicial Europeia. Aqui embaixo aparece, não sei se conseguem ver, aqui embaixo,
aparece o botão Atlas. Carregando aí, aparece na página da esquerda, então, a lista de todo o tipo de investigação que quer realizar e também em função dos temas. Eu escolhi, ao acaso, completamente, uma investigação a ser realizada na França e no caso de terrorismo. Pode passar. Eu sou espanhola, eu tenho um caso de terrorismo, eu tenho de pedir um pedido de cooperação à França, a quem é que eu vou enviar? E o Atlas nos diz aqui, então, que é, não sei se conseguem ler porque fica muito pequeno, na parte de baixo da página, é o Procurador do Tribunal de Paris. Porque é o Procurador, em matéria de terrorismo, é unicamente o Procurador de Paris, o Tribunal de Paris, que é competente. Não há outro tribunal na França que seja competente em matéria de terrorismo. Pode passar. Obrigada. E, finalmente, last but not least, como se diz em inglês, os magistrados de ligação. Foram realmente, na Europa, foi o primeiro instrumento de cooperação informal que foi criado, também de maneira informal, porque começaram a haver intercâmbios de magistrados de ligação antes mesmo que exista uma base jurídica para permitir tal coisa. Em 1992, o primeiro magistrado de ligação francês foi enviado para a Itália e somente em 1996 é que existiu esse amparo legal para a criação desse tipo de intercâmbio. O objetivo naquela época era desenvolver a confiança mútua entre os Estados-membros da União Europeia com o objetivo, claramente, com o intuito de fortalecer a cooperação jurídica. Hoje, há 16, pode passar, por favor, há 16, como podem ver, 16 magistrados de ligação espalhados pelo mundo. E até... Então, nós temos em todos os continentes, salvo na Austrália, e então, há 16, o meu cargo, este cargo que eu estou ocupando agora, foi criado em fevereiro deste ano. Se repararem bem, quer dizer que antes de fevereiro deste ano não havia nenhum magistrado de ligação na América do Sul. Havia somente um no Canadá, um nos Estados Unidos. Na América do Sul foi criado um cargo regional com competência para a Bolívia e Venezuela também. Mas a maioria da minha atividade é desenvolvida com o Brasil, por duas razões. Primeiramente, porque o Brasil é um país onde nós temos muita cooperação jurídica. E também porque é o país onde eu estou sediada. Eu estou sediada na Embaixada da França, aqui em Brasília. É um cargo de 3 anos, portanto, possivelmente teremos o prazer de nos encontrar ainda durante os próximos anos. Pode passar, por favor. Em contrapartida, os países onde nós enviamos magistrados de ligação também nos enviam alguns, mas, como podem ver, há menos magistrados que são enviados para a França que os franceses que são enviados para o exterior. Só temos, se não me engano, uns 9, de momento, só temos 9 magistrados estrangeiros na França e até aqui ainda nenhum do Brasil. Portanto, as candidaturas parece que estão abertas. Pode passar. Qual é, muito rapidamente, o papel do magistrado de ligação? O primeiro papel é uma assistência operacional aos juízes e procuradores, proporcionando informações sobre o sistema jurídico, sobre o tipo de investigações que podem ser realizadas, sobre como vão ser realizadas as investigações aqui no Brasil, como vão tramitar esses pedidos, também o monitoramento da tramitação dos pedidos de cooperação, porque isso é muito importante. Simplesmente essa transmissão de informação. Tendo de pensar que entre a França e o Brasil há uma barreira, que é a barreira da língua, muito claramente, porque os juízes brasileiros não falam francês. Há muitos que falam, mas também há muitos que não falam. E ainda mais juízes franceses que não falam português. Portanto, sendo assim,
O meu papel é fazer uma intermediação entre os colegas brasileiros e franceses para que possam intercambiar. Porque o que é que se vai passar? Quando um juiz francês vai enviar um pedido de investigação, ele quer fazer uma oitiva de uma testemunha do Brasil. Ao final de 3 meses, ele não tem resposta, ele não sabe se o pedido está sendo executado. Ele não tem mais notícias, o que é que ele faz? Ele vai fechar o caso e, olha, a oitiva fica para lá, não se vai realizar. Mas, se houvesse um magistrado de ligação, se houvesse uma pessoa, se houvesse alguém que lhe possa comunicar a informação, olha, espera aí um pouquinho, que o pedido está sendo executado, daqui a um mês você tem o resultado. E aí ele pode aguardar. Ele pode aguardar mais um mês, mais 2, mais 3, não tem importância. No momento em que essa pessoa, esse juiz, ele sabe que o seu pedido está sendo executado, muda tudo. Quando ele pode ter essa informação, é muito importante para o processo e também ajuda que se possa agrupar, juntar ao processo mais provas, como se deve ser. Porque geralmente o que se passa nesse tipo de investigação é que quando há um pedido a ser executado fora, há sempre uma apreensão, há sempre um receio. O juiz vai pensar, será que eu vou me dar ao trabalho de fazer uma carta rogatória para o Brasil? Será que eu vou me dar ao trabalho de fazer uma carta rogatória para a França? Eu nunca vou saber quando é que ela vai ser executada, se ela vai voltar no dia, quanto tempo vai levar. Será que só este pedido de oitiva vai demorar 1 ano a ser realizado? Ah, não, então eu não vou fazer. Mais do tempo é assim. Portanto, esse papel que eu faço de intermediação também é para dar essas informações e para seguir a tramitação, a execução, tentando resolver quando há dificuldades, agilizar, por exemplo, os pedidos. Há pouco tempo, um colega francês, presidente de um tribunal do júri, ele vai querer ouvir, no momento da sua audiência do tribunal do júri, tem uma data já está fixada, ele vai querer ouvir em videoconferência 6 pessoas que se encontram em Salvador da Bahia. E então, eu fiz com o colega de Salvador da Bahia, estamos a tentar montar essa operação de videoconferência para que possa ser executada sem dificuldade. Isso vai ser um grande desafio e eu espero que possa dar certo. Isso é o tipo de intermediação que eu posso fazer. Por favor. Obrigada. E a última parte, então, é os intercâmbios informais de magistrados. Há muita cooperação jurídica, há muitos interesses comuns entre a França e o Brasil. Muitos colegas brasileiros têm interesse em estudar na Escola da Magistratura da França, participar em ações de formação contínua na Escola Francesa, e há cada vez mais convênios entre a Escola Francesa da Magistratura e as escolas aqui no Brasil. O meu papel é facilitar, agilizar essa cooperação entre as escolas, entre os tribunais. Agora, há um mês para cá, foi assinado entre o STJ e a Cour de Cassation da França um tratado também, um convênio, digamos, de cooperação jurídica para organizar palestras, seminários, intercâmbios de juízes, visitas, para ter um conhecimento mais adequado, melhor, dos sistemas jurídicos de cada país. E não há que esquecer que essa cooperação jurídica, para mim, tem muita importância na medida em que, quando os juízes se conhecem, por exemplo, porque foram estagiar juntos, no dia em que eles tiveram um pedido de cooperação, digamos, um ato de investigação a realizar, pedido da França, ou até por esse mesmo colega, ele vai executar com o melhor prazer e também vai executar de maneira muito mais fácil, porque ele já sabe como funciona, porque ele já tem essa informação. E por isso a cooperação jurídica ela é muito importante para que possa haver uma aproximação dos colegas de ambos os países. E até só quero acrescentar que esta minha participação nesse seminário é justamente a prova disso. É que tem interesse em saber como funciona na França. E então, por isso, é uma prova que essa cooperação jurídica existe, que ela é desenvolvida e que ela é cada vez maior, porque cada dia, cada semana eu recebo pedidos para participar em esse tipo de palestra ou para fazer vir pessoas que são muito mais competentes que eu para falar sobre assuntos específicos da França,
para participar em palestras realizadas no Brasil. Por favor. Então, para voltar ao nosso assunto da cooperação judicial, exceto, como falei, em casos devidos à natureza militar do crime, o processo, a tramitação do processo é o mesmo que para os crimes ordinários e o desenvolvimento da cooperação jurídica, a multiplicação da criminalidade nas fronteiras, a abertura de uma ponte agora entre a França e o Brasil, leva-nos a considerar que há um desafio muito importante que tem de ser respondido. Temos de responder a esse desafio, desenvolvendo essa cooperação jurídica e judicial, essencialmente operacional, para que a abertura dessa fronteira também não seja uma facilitação e uma passagem aberta a todos os criminosos que possam fazer os seus tráficos na maior tranquilidade. O nosso papel também aqui é um papel repressivo e a cooperação judicial está aí justamente para fazer que essa repressão possa existir, mesmo se o crime não foi cometido num só país, sendo um crime multinacional ou transfronteiriço. E já sabemos que, por causa dos princípios de soberania nacional, não é muito fácil, por isso, essa cooperação deve ser cada vez mais flexível e os conhecimentos devem-se compartilhar para que a cooperação mútua possa realmente resultar e ser uma realidade para a França e para o Brasil. Muito obrigada. Senhoras e senhores, nós estamos nos aproximando do final deste seminário e eu gostaria de aproveitar essa minha oportunidade como presidente dessa mesa para tornar pública a minha admiração pelo magnífico trabalho que foi desenvolvido na organização e na coordenação desse seminário pela ministra Elizabeth e pela doutora Zilar. Já tive a oportunidade algumas vezes nesses dias de cumprimentá-las falando isso, mas agora faço de público, reconhecendo o excepcional trabalho que as duas realizaram. Mas eu também aproveito para parabenizar a equipe que auxiliou Vossas Excelências na realização desse magnífico encontro intelectual da Justiça Militar. Onde eles estiverem, aqui ou em outros locais, no outro auditório também, eu gostaria de estender meus cumprimentos ao trabalho de cada um deles. Bom, após o quase reduzido intervalo para o almoço, e a culpa é a falta de um pacto de São Pedro, que não é da Costa Rica, para que nós possamos domesticar o problema meteorológico no Brasil e talvez no mundo. Mas nós tivemos, em consequência disso, um breve intervalo para o almoço, mas foi possível, né? Mas nesse início de tarde, nós tivemos a oportunidade aqui de compartilhar com a doutora Carla de Véi Fontinha de um assunto novo. Eu sei que provavelmente desconhecido da maioria das pessoas que se encontram, desse novo canal de comunicação na área dos poderes judiciários entre a França e o Brasil. Eu creio que é um assunto novo, importante, e que dentro do trabalho que a doutora Carla desenvolve, de divulgação da sua presença na Embaixada Francesa, como facilitadora do Poder Judiciário brasileiro junto ao Poder Judiciário francês, eu tenho a certeza que este encontro de hoje permitiu realmente que Vossa Excelência pudesse
ampliar o horizonte de conhecidos e de conhecimento sobre o Poder Judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito à Justiça Militar brasileira. Esse trabalho que Vossa Excelência desenvolve, a gente entende muito bem. Nós tivemos a oportunidade de vivermos 2 anos na França, em 97, 98, de lá saí em 99, de ver o processo acelerado de integração que ocorre entre os países da Europa, via o sistema da União Europeia. Eu acredito que mesmo com as crises que todos os povos passam, às vezes, a União Europeia é irreversível, e ela tem ensinado muito os homens a conviverem com culturas e formas diferentes de pensar, de viver e de agir. Eu acho que essa sua vinda aqui ao Brasil é importante e tenho certeza que esse campo que se apresenta à sua frente é um campo muito fértil, né? O momento da sua chegada ao Brasil, eu diria que não haveria momento mais oportuno do que esse, no momento em que nós também nos voltamos para os nossos amigos da América do Sul e do resto do mundo. Esse é o natural, em função do crescimento brasileiro, como economia e como país. E o interesse, eu acredito que vai continuar crescente, e os intercâmbios entre França e Brasil na área do Poder Judiciário, eu tenho certeza que irá ser acelerado daqui para frente. Doutora Carla, em nome da Justiça Militar, do presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Almirante de Esquadra Álvaro Lespinto, eu gostaria de que a senhora levasse uma lembrança dessa hora que passou aqui conosco, trazendo para nós aquilo que é o seu trabalho aqui na Embaixada Francesa e desejando sucesso nessa sua diplomática e importantíssima missão aqui no Brasil.